tem um tema que a mídia, de modo sistemático, está omitindo. Mas onde tem fumaça, tem fogo, né? Nos últimos tempos tem crescido, tem circulado a informação de que, na verdade, o digníssimo, chamar ele de digníssimo é ofender a palavra, né? O venal Luiz Inácio da Silva continua sendo não só ladrão, que todos nós sabemos que ele continua, mas ele continua sendo inelegível. Explica isso para a gente, posiciona a gente nessa situação. O senhor, você que é um especialista em direito eleitoral, você que é acompanha direito eleitoral não de agora, mas a vida toda, está nesse enfrentamento, está nessas peleias, deve ter mais tempo sentado e trabalhando em lides e demandas de direito eleitoral do que muitos dos que nos acompanham têm de vida. Fala sobre essa questão jurídica, a situação, e pode discorrer com toda tranquilidade, que eu não vou lhe interromper, para que você possa formular toda a sua linha de raciocínio. Bom, Bessoni, eu acompanhei muito atentamente o julgamento do Supremo no processo de suspeição do juiz Moro. No processo de suspensão do juiz Moro, foi declarada a nulidade da sentença por suspeição do juiz. Neste processo, sobrou o processo da juíza Harvey, da Gabriela, que foi julgado procedente, condenado Lula, o TRF manteve a decisão e ela está em pleno vigor no mundo jurídico. Então, nós sabemos que o processo que declarou a incompetência do juiz Sérgio Moro não descompôs a sentença da juíza Gabriela. Aí nós temos a decisão do ministro Fachin no habeas corpus, deixa eu só ver o número dele aqui, que a idade já chegou e a gente não lembra todos os números assim. 193.723, ele declarou a incompetência do juiz da 13ª Vara para julgar os processos penais do Lula referente ao triplex, ao sítio de Atibaia, a sede do Instituto Lula e a doação ao Instituto Lula. Quando ele declarou essa incompetência, nós estamos no mundo do direito processual penal, que é diferente do mundo do direito processual civil. O que significa isso? No processo penal, por força do artigo 567 do Código de Processo Penal, a nulidade, toda ela é relativa, ela não é absoluta. Tanto não é absoluta que se a sentença condena alguém a 10 anos, se ela for declarada incompetente o juiz, o novo juiz não pode condená-lo a 11 anos de prisão. Tem que ser no máximo 10 anos. Então, a sentença mantém a sua eficácia. O que, na verdade, aconteceu foi que o Supremo, o ministro Fachin, na sua decisão, ele deu a nulidade e remeteu ao juiz, e ele diz claramente o seguinte, declaro como corolário e por força do disposto no artigo 567 do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações. As ações são aquelas que nós citamos, inclusive o recebimento da denúncia, devendo o juiz competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos. Ora, aí nós temos o seguinte, primeiro, as sentenças, elas foram proferidas pelo juiz da 13ª. Foram confirmadas ou alteradas pelo TRF4. E o TRF4 teve o seu acórdão, substituiu a sentença de primeiro grau. Depois, o STJ, em alguns processos, substituiu o acórdão do TRF. Quando se declarou a incompetência do juiz, houve uma falha do ministro Fachin. Não sei se proposital ou se ele seguiu o bom direito. Qual seja, ele não declarou a nulidade dos atos subsequentes, qual seja, o acórdão do TRF e o acórdão do STJ, aonde estiver. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, ele não declarou a nulidade absoluta, ele declarou a nulidade relativa. Em processo penal só tem nulidade relativa, porque o juiz de Brasília vai poder julgar como ele entender de direito,
Se ele entender de manter todos os atos do Moro, acabou a discussão. Mas mesmo que ele reforme os atos do Moro, eu pergunto o seguinte, vamos dar um caso típico, tranquilo, alguém foi condenado penalmente, foi julgado penalmente. O juiz de primeiro grau absolveu ele. O Tribunal Regional condenou. Condenou a 20 anos de cadeia. Eu não estou dando o caso do Lula aqui, eu estou dando um caso hipotético. É um caso hipotético, está trabalhando com hipótese. E o STJ chegou e reduziu a pena para 15 anos. Qual a decisão judicial que está em vigor e que tem validade? É o acórdão, neste caso que eu citei, do STJ. Que é a última, que é a terceira instância. Que é a terceira instância. Então, a sentença deixou de existir. Se alguém for lá e anular a sentença que havia absolvido, não vai afetar o acórdão se não houver decisão em relação ao acórdão. Então, é este ponto. Não houve declaração de nulidade do acórdão do STJ e nem do acórdão do TRF da 4ª Região. Estão mantidas essas duas decisões judiciais que substituíram a sentença. É uma questão de análise de nulidade. Então, veja que nós temos o seguinte cenário. Está suspensa a eficácia da decisão do juiz da 13ª, mas encontra-se em vigor a decisão do TRF e do STJ em 2 processos. Logo, Lula é inelegível, porque ele se enquadra na Lei Complementar 135, sentença penal proferida, transitada em julgada ou proferida por órgão colegial. Então, em relação ao processo da juíza Gabriela Hart, está definida a situação do Lula. Neste momento, o Lula é inelegível. Tanto é inelegível que o Lula tem dito que eu não sei se eu vou ser candidato, eu estou em dúvida se eu vou ser candidato, porque precisa resolver esse pequeno detalhe técnico. E olha que nós estamos no mundo do direito processual, é completamente diferente do direito material. O que é o direito material? O Alfredo Bessone bateu o carro dele no carro de uma mulher. Ele bateu. O Alfredo Bessone, no direito material, bateu no carro, teoricamente tem que ressarcir. Mas se a mulher entrar com ação contra ele mal feita, ele não terá que ressarcir, porque o processo será julgado em relação aos fatos ocorridos no processo. E essa é a sutileza do processo penal e do processo civil quando vai a tribunais superiores. Então, normalmente as pessoas... o Lula foi absolvido. Foi absolvido coisa nenhuma. Primeiro, quando se declara a incompetência do juiz, ela é relativa. Se ela é relativa, e mesmo que ela fosse absoluta, depende da decisão do juiz competente. Então, caberá ao juiz da Vara de Brasília apreciar os atos declarados, se declarar nulo ou não. Se ele convalidar os atos, Inês é morta, porque está em vigor a decisão do TRF4 e do STJ. Se ele não convalidar, ainda continua em vigência, porque houve um erro do habeas corpus, no sentido de não suspender os acórdãos que substituíram a sentença. Por isso que o Lula é inelegível.